Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson. É uma honra estar aqui com vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre implantes hormonais, especificamente sobre essa polêmica que está acontecendo, que precisou até judicializar. Então, houve uma proibição por parte do Conselho Federal de Medicina e a Justiça liberou e o Conselho Federal de Medicina tomou atitudes menos proibitivas. E a gente já pode retomar a colocação dos implantes hormonais. Então, esse é um assunto que está polarizado. Então, o que é a polarização? Polarização é quando existem dois lados que estão em lados opostos e extremos. Entendeu? Então, de um lado eu tenho o quê? A gente chama de profissional aristocrata. São profissionais de grande renome, são profissionais que carregam um grande prestígio, mas por outro lado eles estão enraizados em muitas crenças limitantes e às vezes até dogma, que é algo mais forte do que uma crença, em relação a coisas novas. Então existe uma crítica muito grande ao novo. E isso, acontece porque a natureza é assim. E o homem faz parte da natureza. E está tudo certo. Não existe nenhuma crítica a respeito disso. E de outro lado, profissionais extremamente jovens, novos, que colocam o implante como algo assim muito melhor do que realmente ele é. E acabam prometendo, alinhando uma expectativa com o seu cliente de que esse implante vai resolver a maioria dos problemas, e na verdade não resolve. O implante ele é uma cirurgia, eu preciso saber qual o implante que eu estou colocando. Por exemplo, se eu coloco um implante que é hepatotóxico, por exemplo, oxandrolona, e aí essa oxandrolona ela pode dar problema. Eu sei que o implante é mais seguro do que a via oral, porque não passa pelo fígado, mas pode dar problema. A chance é menor, mas pode dar. Então assim, eu jamais colocaria um implante com um medicamento que pode ser tóxico para a pessoa, porque eu não posso retirar. Além disso, o implante ele é uma cirurgia, precisa de um corte. Isso pode ter uma reação, por exemplo, de inflamação, rejeição, infecção. E isso realmente acontece. Eu coloco o implante desde 2015. Então, assim, de um lado tem os profissionais extremamente jovens, extremamente entusiasmados, cheios de energia. E do outro lado, o profissional antigo, aristocrata, que acaba um atacando o outro. E aí eu falo para vocês, recentemente, uma das universidades mais prestigiadas do mundo, que é a nossa querida USP, ela publicou um artigo dizendo que a gestrinona é um dos melhores tratamentos para endometriose. Isso não é novidade nenhuma, vários artigos já falaram isso. E aí eu pergunto, e o médico que leu esse artigo e de repente indica a gestrinona e de repente está proibida? E o paciente que se beneficia da gestrinona, que viu na gestrinona uma grande melhora dos seus sintomas de dor, de dor no ato sexual, que é a dispauremia, esse paciente ele fica em dúvida, ele fica com medo. O médico fica em dúvida e fica com medo. E por que esse medo acontece? Esse medo acontece pelo simples fato de proibir. A proibição e a crítica geram medo e geram prejuízo para os mais novos. Vamos sair um pouco do implante, vamos falar de família. Então, famílias onde existe muita crítica e muita proibição, dependendo da idade da criança, por exemplo, se isso acontecer na primeira infância, até os 5 anos de idade, essa criança ela tem alterações, ela tem atrofia muscular, contrações musculares que vão fazer o quê? Vão gerar um prejuízo, vão gerar um encurtamento, principalmente na pelve, que é o que a gente chama de traço de caráter masoquista. Pelo simples fato de viver numa família
onde os pais, os mais antigos, criticam e proíbem. E eu posso levar isso para a medicina? Com certeza. Então, qual é o papel de um conselho? O papel de um conselho é aconselhar e não criticar, julgar, dizer que isso é errado, porque não é. Implante é só uma via de administração. Você vai implantar algo, é uma via de administração. Posso fazer intramuscular, posso fazer subcutâneo, posso fazer via oral, posso fazer via transdérmica e posso fazer via implante. Qual é a vantagem do implante? Tem muita gente que esquece toda hora o medicamento. Não consegue. Eu, por exemplo, eu tenho deficiência de testosterona e eu não consigo passar testosterona todos os dias. É muito melhor para mim colocar um implante. E aí eu não preciso me preocupar por 6 meses. Por que isso é proibido para mim? É só uma via de administração. A gente sabe os benefícios da testosterona a longo prazo. Para quem não a tem. Para quem tem deficiência hormonal. A mesma coisa eu falo para o estradiol, que também pode ser colocado via implante. E gera muito pouco problema. Mas o ideal é você começar pela via transdérmica, ver se a paciente se sente bem e depois você oferece o implante. Então não é para todo mundo. E aí também está polarizado, por quê? Porque os próprios fabricantes dos hormônios são aqueles que vendem os hormônios, eles são os que dão os cursos de hormônio. Então eles não querem dar algo sensato, equilibrado, eles querem vender. Tem conflito de interesse. E precisa também, então eu não posso também chegar para o meu filho e falar assim, ó, faz o que você quiser, eu preciso colocar limites. Por isso que nessa história eu não vou julgar ninguém, não vou julgar o Conselho Federal de Medicina, não vou julgar as farmácias de manipulação, não vou julgar o médico que está prescrevendo medicamentos via implante, que de repente pode dar problema. Não tem certo nem errado, mas a gente precisa sentar e discutir, de preferência numa mesa científica e não via judicial. Porque na via judicial é assim, a gente não consegue resolver, então chama alguém para resolver. Isso não é saudável. E aí o que acontece? Você coloca também uma trave nesse mais novo, né, que tem uma energia muito grande, mas não tem muita sabedoria e não tem muita experiência. E eu, que já sou velho, que já tenho experiência, que já tenho sabedoria, eu preciso chamar esse jovem para dentro de um ambiente científico e ensiná-lo a trabalhar, aconselhar ele a trabalhar. E aí dá tudo certo. E é isso que, graças a Deus, a gente tem no Brasil. A gente tem um Conselho Federal de Medicina muito apropriado, muito competente, mas que às vezes precisa tomar atitudes proibitivas por conta também do excesso. Então quem está certo e errado na polarização? Ninguém. Eu preciso entrar no meio termo. E aí eu escutar as partes boas dessa e as partes boas dessa e chegar ao quê? Em algo que seja positivo, tanto para o profissional de saúde quanto para o cliente. Algo que gere confiança, que gere sabedoria, e não medo, culpa e julgamento e crítica, que só atrofia tanto a nossa musculatura quanto a nossa mente. Muito bem, era isso que eu tinha para falar. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe. Fiquei muito em dúvida de fazer esse vídeo, mas assim, como eu trabalho nas redes sociais, faz parte também a gente falar de assuntos polêmicos. Então aquelas pessoas que não entram em polêmica, tá? Por conta do medo, também não tá certo. E se você, por algum motivo, me julgar pelas coisas que eu falei, sinto muito. É minha opinião. É uma opinião de um especialista, de um endocrinologista sobre essas coisas, tá? Então, se você me perguntar, implante é bom ou ruim? Depende para quem. Qual é o medicamento? O que está sendo colocado? Já se testou por outras vias? O paciente já teve alguma rejeição? Tá? Eu garanto para vocês que a via implante ela é muito benéfica, principalmente para aqueles pacientes que esquecem a medicação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.